esporte. Vamos direto pro Rio de Janeiro, ao vivo, com as informações do Galo, com o nosso repórter Cláudio Rezende. O time não vence fora de casa no Brasileirão. Desde novembro do ano passado, foi contra o Sport Recife, então faz tempo, hein? Esse ano mesmo, quando o Galo saiu de Belo Horizonte, 3 jogos, 3 derrotas. Então tá na hora de manter o embalo, do Galo conseguir o bom desempenho que teve contra o São Paulo, fora de casa também, para quebrar essa escrita também. O Wellington Campos vai destacar daqui a pouquinho esse jejum de vitórias que o Galo tem contra o Fluminense, aqui no Maracanã. Hoje, inclusive, torcedor do Galo, os mineiros que aproveitaram o fim de semana para vir para o Rio de Janeiro, para curtir praia e para ver o Galão da Massa, torcedor do Galo vai pagar R$90. É o preço da inteira na entrada do setor visitante para o duelo de logo mais às 6h30. R$45 a meia entrada à venda online pelo site do Fluminense. Então quem tiver por aqui, ou familiar que sabe que tem gente por aqui, tem ingressos para serem adquiridos para a torcida do Galo, setor norte, nível 2 do Maracanã. Para hoje aqui, viu, Pedro, o Galo com alguns desfalques ainda. Cissé segue em tratamento, teve aquele corte no pé direito na final, no clássico contra o Cruzeiro, ainda não conseguiu ficar disponível para o técnico Barba Domingues depois daquela situação. Então o Cissé segue fora, o Maicon também. Maicon teve uma lesão muscular que normalmente o jogador fica aí fora um mês, então o Maicon segue se recuperando, vinha sendo titular do time também. E o outro que está fora é o Vitor Hugo, zagueiro, não pôde vir também com uma lesão muscular na panturrilha. E o outro é o Alexander. O Alexander até já está liberado, mas está aprimorando forma física e foi uma opção do técnico Barba Domingos não trazê-lo aqui para o Rio. Opção também, tem muita gente que pergunta do Patrick, Pedro. O Patrick, o volante do Galo, ele foi para o banco contra o São Paulo. Hoje não veio. Foi uma opção do técnico Barba Domingues, que vem utilizando o Tomás Pérez. Uma sequência aí para esse jovem argentino que chegou recentemente no Galo. O jogo de hoje, Pedro Abílio, ele tá muito especial pro Hulk, né? Por quê? No início do ano o Hulk quase veio pro Fluminense. O torcedor do Galo vai se lembrar. Muitos torcedores do Galo ficaram apavorados, podendo perder o ídolo do clube. O Hulk teve negociação para vir no Flu, não veio, e o Hulk hoje chega a 995 jogos na carreira profissional. Tá próximo do jogo 1000, hein? O Hulk deve completar esse jogo 1000 recentemente, né? Daqui a pouquinho, em breve pelo Galo. Ele começou a jogar em 2004, em setembro, lá pelo Vitória da Bahia, e o último jogo dele foi contra o São Paulo. Então, a trajetória do super-herói atleticano, chegando hoje a 995 jogos. E o Fluminense, inclusive, é a segunda maior vítima do Hulk. 7 gols que ele já fez contra o Fluminense em 14 jogos, empatado com o Bahia e só atrás dos 10 gols que ele fez contra o Cruzeiro. Então o Hulk é um personagem especial para o jogo de hoje. Ele sempre é um personagem especial, né, Pedro? Mas hoje, quem sabe, né? O Fluminense quase levou o Hulk e o Hulk pode decidir o jogo hoje aqui. E aí, Nath Fius, eu te pergunto, tá ornando? Você tem gostado desse jeito de o Barba colocar o companheiro pro Hulk ali, ele com o Cassierra nesses últimos jogos? Você acha que tem que mudar alguma coisa na parte ofensiva do Galo, Nath? Ô Pedro, eu acho que a tentativa de fazer com que Cassierra e Hulk joguem juntos, ela é absolutamente válida, mas acho que ainda não encaixou. Mas eu não acho que seja um problema, digamos assim, de falta de combinação entre os dois. Eu acho que é mais um processo, né, de adaptação. O Cassierra está se adaptando ao futebol brasileiro, ao ritmo, né, do nosso futebol, está se adaptando ao time, está conhecendo seus companheiros, está se adaptando às características desses jogadores que atuam com ele ali na frente desse ataque do Galo. Então acho que é uma questão de tempo. Eu acho que ele merece um pouco mais de sequência. Acho que o Eduardo Domingues pode continuar tentando. A gente sabe, o Eduardo Domingues tinha uma marca muito forte no trabalho dele no Estudiantes, de ter esse centroavante alto na área, um cara de presença, de ter um atacante mais alto, forte na bola aérea, né? A gente viu o jogo contra o São Paulo decidido na bola aérea, o gol marcado pelo Ivan Roman. Os times do Eduardo Domingues
Kings têm essa característica, exploram muito esse tipo de jogada, e ele explorava muito isso também com o centroavante. Eu acho que a presença do Cassierra, que se eu não me engano tem 1,85 m, 86, é também isso, para elevar a estatura desse ataque, para ter essa peça com uma característica diferente. Então acho que ele e o Hulk ainda não estão na sintonia mais fina, mas acho que isso pode acontecer, acho que merece um pouquinho mais de sequência. E ele tem dado sequência também ao Coelho, né? Eu acho que a presença do Coelho é para cumprir com aquela promessa, digamos assim, que ele fez logo depois da derrota no Campeonato Mineiro, de que iria jogar quem corresse, quem se dedicasse, quem se entregasse, quem entregasse muito também sem a bola na recomposição do time para compactar os espaços, e o Coelho tem feito muito isso. É um jogador que se dedica muito ao time também na parte tática, também sem a bola. Então acho que ele vai manter esse setor ofensivo com essas três peças. No decorrer do jogo ele tem feito mudanças, tem utilizado o Dudu, o Bernard entrou bem também contra o São Paulo, participou ativamente da jogada do gol, mas acho que ele vai começar com esse trio, que é o trio que ele tá apostando pra fazer dar certo, viu, Pedrinho? Ô, Edu, eu te questiono o seguinte, uma coisa que eu tenho escutado de alguns torcedores do Atlético, de entrevistar a torcida e tal, de estar no estádio, não tá faltando pro Hulk aquela atuação que de repente hoje no Maracanã o torcedor do Fluminense vai olhar e falar, gente, queria demais esse cara aqui mesmo, podia vir mesmo. O Hulk já teve, em 2026, uma grande atuação, Du? Não teve, não sei se vai ter. Talvez esteja faltando essa grande atuação pro Hulk, porque simplesmente ele não consegue mais ter as atuações no nível que ele já teve com a camisa do Atlético, que eu entendo com muita normalidade, o tempo passa para todo mundo. Não tô aqui desfazendo do Hulk, dizendo que ele não tem mais nenhum tipo de qualidade, mas eu não espero mais do Hulk o que ele já entregou com a camisa do Atlético. Então, eu trabalho com a realidade, sabe, Pedro? O Hulk hoje ele é titular do Atlético pelo passado dele, não pelo presente. Pelo que ele já entregou, não pelo que ele entrega. O Barba colocando um companheiro de ataque pro Hulk, um centroavante, no caso o Cassierra, ele dá mais liberdade ao Hulk para se movimentar, para baixar, para buscar essa bola, e ao mesmo tempo o Hulk erra mais, porque fica mais com a bola. Esse é o grande problema. Quanto mais o Hulk tem a chance de tocar na bola, mais ele tem errado. O Hulk com mais liberdade, participando mais do jogo, ao invés de ele entregar mais positivamente, ele tem errado mais no jogo, matado alguns ataques do Atlético. Gente, essa é a minha opinião, a minha percepção. Respeito quem pensa o contrário. E mesmo assim, para esse jogo contra o Fluminense, eu tiraria um atacante, voltaria com o Juan para a zaga, jogaria com 3 zagueiros, liberaria os alas, os laterais, o Preciado e o Lodi, e manteria o Hulk no time. Porque entre Hulk e Cassierra, com os dois errando, eu ainda fico com o Hulk. Porque o Hulk ainda pode me entregar algo diferente, que o Cassierra ainda não me mostrou. O Hulk pode me entregar uma falta, uma cobrança de falta, um escanteio bem cobrado, uma bola parada. Pode tirar alguma coisa da cartola, que o Cassierra ainda não me mostrou que possa fazer isso. Mas que não me faz confiar demais no futebol dele. O meu Atlético pro jogo de hoje contra o Fluminense teria um zagueiro a mais, para liberar os alas, para eu atacar com esses alas, manteria o Coelho como dupla de ataque com o Hulk, tendo o Hulk como comandante de ataque ao invés do Cassierra, e mantendo essa força de meio de campo, com Pérez, com Franco, com o Vitor Hugo, dando a oportunidade de Vitor Hugo e Franco chegarem um pouco mais à frente com os alas, tendo o Coelho e o Hulk. Essa é a minha percepção. Hoje o Hulk ele é titular do Atlético, ele tem ainda a confiança do novo treinador pelo que ele já fez, não pelo que ele faz na temporada. E eu encaro isso com normalidade. Repito, o Hulk já fez muito pelo Atlético, ainda faz algo, e todo o reconhecimento do mundo para aquele que para mim é o maior jogador da história do clube, mas que hoje está muito distante do que já fez. Cláudio Rezende, mais informações do Galo aí direto do Rio de Janeiro, Claudão. A saída da delegação do Atlético aqui do Hotel Windsor Leme, fica no início de Copacabana, né, na praia, para o Maracanã, está marcado para as 4h20 da tarde, então o horário da saída da delegação do Galo aqui para esse jogo. Mas vamos comprovar, meu time, no campinho que a gente preparou aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Para quem está no YouTube, a gente traz o campinho, e quem está no rádio eu vou falando aqui a escalação provável do Barba. Com o Everson no gol, seriam 3 zagueiros hoje? Pode ser, porque ele volta com o Juan. O Juan estava suspenso, não jogou com São Paulo. O Ivan Roman fez gol.
tá bem o Ivan Roman. O Júnior Alonso, e aí seriam os 3 zagueiros, libera pela direita o Preciado, que fez o melhor jogo dele na quarta-feira pelo Galo contra o São Paulo. Preciado na direita e Renan Lodge na esquerda. No meio campo, o trio com o Tomás Pérez, Alan Franco e o Vitor Hugo, e lá na frente, Coelho e Hulk. É uma provável escalação do Galo para essa partida, na linha que a gente já vem trazendo ontem e que o Edu Panzi já adiantou, Pedro Abílio, que ele faria. Então colocaria o Hulk junto com o Coelho, sem o Cassierra, e coloca o Juan lá para fazer um esquema defensivo mais forte aqui no Maracanã. E aí, Edu, falando desse sistema defensivo, tem alguma preferência da sua parte? Preciado um pouco mais adiantado, o Ivan Roman, que fez gol, foi bem no jogo do meio de semana, permanece. Como é que você vê esse time tendo em consideração o retorno do Tressoldi? Ô Abílio, eu entendo defesa como sistema e não como nome, como peça. Eu acho que se o treinador consegue ajustar o sistema defensivo, você tem um time compactado, que se defenda organizado, independentemente do nome, a coisa vai funcionar. E eu acho que é nisso que o Barba está trabalhando. Até porque ele não tem conseguido repetir os nomes, né? As peças. Ora o Alonso está fora, ora é o Juan que está fora, agora que o Roman está voltando, o Lianco está começando a ter mais minutos depois da lesão. Então ele, com peças diferentes, vai organizando melhor essa zaga do Atlético. Eu já tenho batido nessa tecla aqui há mais tempo. O Atlético em 21 tinha Alonso e Natan, fez um grande campeonato. No ano seguinte já patinou com os dois, e depois de determinado momento com uma zaga diferente. Foi a melhor zaga do campeonato com Gemerson e Lemos, muito mais pelo sistema do que pelos nomes, pela peça. Tem melhorado essa zaga com os mesmos zagueiros do início do ano, mas nos últimos jogos sofrido menos gols por conta do sistema defensivo. Então eu entendo muito mais como sistema, por isso que eu faria essa mudança para o jogo especificamente hoje contra o Fluminense, pensando no sistema e não nos nomes. Ali na frente, no jogo em casa, eu voltaria com uma zaga defendendo com linha de 4, abriria a mão do zagueiro para ter mais um atacante lá na frente. É jogo a jogo, independente do nome. Agora, nome por nome no Atlético, Abílio, para mim o Lianco é titular estando 100% fisicamente, o que não é o caso de hoje. Ele não está 100%. Gostaria de ver mais minutos do Roman, acho que é um zagueiro com potencial muito grande, é jovem. O Juan tem sido o melhor zagueiro do Atlético nesse início de temporada e não jogou no último jogo em que a zaga foi muito bem, porque o sistema defensivo funcionou. E o Alonso, que vinha sendo muito criticado, fez um bom jogo contra o São Paulo. Por quê? Porque o sistema defensivo funcionou. Não é porque o Alonso resolveu jogar do dia para a noite. Porque o Atlético estava melhor, defensivamente, mais organizado. E aí, individualmente, quando a parte coletiva no setor funcionou, o Alonso rendeu mais. Então eu enxergo defesa como sistema e não como nome, Abílio. E o Atlético tentando passar mais um jogo sem sofrer gol, como aconteceu no meio de semana e como aconteceu contra o Internacional também, viu, Nath? Exatamente. Eu acho que o grande segredo do Atlético agora, o que o Atlético precisa é buscar a constância, né? A regularidade, a constância em ser um time que se defende bem, que sofre poucos gols, se puder não sofrer nenhum, melhor ainda. A regularidade de pontuar em todas as rodadas e não só nos jogos em que for atuar em casa, né? O Atlético vem de 2 vitórias consecutivas como mandante, mas até aqui fez 3 jogos fora de casa e perdeu os 3. Pro Bragantino, pro Grêmio e mais recentemente para o Vitória. Problema que foi também um dificultador, né, da campanha do Atlético em 2025. Se a gente for pegar a tabela de classificação só com o ranking dos visitantes, o Atlético terminou na zona de rebaixamento, né? Acho que venceu ou 3 ou 4 jogos no máximo fora de casa. Campeonato Brasileiro é constância, é regularidade. E sobre a escalação, eu acho que o técnico Eduardo Domingues ainda está num momento de buscar alternativas, de fazer testes. Eu acho que o Atlético foi muito bem contra o São Paulo na parte defensiva, porque entendeu a dinâmica do jogo, porque teve a humildade de perceber que o momento do São Paulo era melhor e que precisaria se defender muito bem, precisaria ser um time compacto, que fechasse os espaços, em que todo mundo corresse. Eu acho que esse tem que ser o mesmo espírito para a partida de hoje, porque o Fluminense é uma equipe qualificada, que está brigando na parte de cima da tabela, que vai estar dentro da sua casa. Então eu acho que hoje o comportamento do Atlético tem que ser semelhante. Primeiro, se defender bem, fechar os espaços, ser um time compacto,
compacto, de linhas próximas e, claro, quando tiver a bola, aproveitar, ter a velocidade, explorar os lados do campo. O Preciado foi muito bem, o Preciado que também precisa buscar essa regularidade, essa constância para se firmar na posição. Eu, particularmente, no Atlético, prefiro um esquema só com 2 zagueiros, mas entendo a estratégia dele hoje de voltar com o Juan, pelo momento do Juan e por ser um jogo fora de casa. Mas acho que ainda que ele vá com 2 zagueiros apenas, esse meio-campo, com a presença do Tomás Pérez, tem sido um meio-campo de mais pegada, de mais presença. Dá para se defender bem também e ter qualidade lá na frente com uma linha de 4 tradicional, 2 zagueiros e 2 laterais. Mas entendo a estratégia e acho que é uma estratégia que pode dar certo, desde que o Atlético entenda que tem que correr, que tem que brigar e que precisa competir no mesmo nível do adversário. A partir de 5:05 da tarde, no pré-jogo aqui direto do Maracanã, com o Edu Panzi também, com o Wellington Campos, com o Caixa. E hoje no radinho, o gol muito antes, hein? É o jogo do streaming. Hoje o gol bem mais rápido na Itatiaia, então não vai passar raiva com o vizinho gritando gol antes de você. Vem pra Itatiaia hoje, 6:30, teu Galo contra o Fluminense. Depois do jogo, Pedro, os jogadores serão liberados. Voltam a treinar na terça-feira, porque semana que vem é data FIFA. Próximo jogo do Galo só no dia 2 de abril contra a Chapecoense fora de casa. Esse jogo foi marcado ontem à noite, data e horário. Então o Galo vai jogar lá em Chapecó no dia 2, depois da data FIFA, e vão servir seleções. Cissé vai para a seleção de Guiné, Júnior Alonso para a seleção do Paraguai. Tem também os jogadores da seleção do Equador, né? O Alan Franco, o Preciado, Minda, além do Ivan Roman, que vai para o Chile. Então esses atletas serão liberados logo após a partida de hoje aqui no Maracanã. Todo mundo conosco hoje mais tarde. Fala, massa, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia, preferência. Deixa o like para dar aquela força pro canal. Tamo junto e hoje tem Galo, hein? Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você é Galo, já venha fazer parte da massa aqui nesse canal, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, vocês vão ajudar demais o canal a continuar o crescimento do canal. Olha que coisa linda. Rapaziada, fica à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, em relação a tudo sobre a partida do Galão hoje. No espaço de comentário do canal nosso, olhamos todos os comentários um a um, então fiquem à vontade para vocês estarem aí participando do canal, tá? E assim fazendo ele crescer cada vez mais. A gente só agradece demais, tá bom? Um forte abraço e até daqui a pouco. E hoje é 1-0 em cima deles. Esqueça tudo, Galão pra cima deles. Valeu, Massa, tamo junto, até a próxima.